Bom, agora eu quero incluir os tribunais na nossa conversa. Que você, durante a sua gestão, de certa forma, não poupou críticas a alguns magistrados, não vou aqui generalizar, né? Mas principalmente nas recusas dos atendimentos dos advogados. Como é que você classifica hoje essa relação entre advocacia e magistratura? Primeiro que eu entendo que as relações institucionais elas têm que ser sempre baseadas na civilidade, na urbanidade, na boa relação, no diálogo, na cooperação. Mas isso não significa que se eventualmente, né, tiver algo que esteja ali ocorrendo de violação de prerrogativa ou até de diferença mesmo de entendimento de como algo deva ser, que isso não vai significar eventualmente a OAB ir ao CNJ ou a OAB ir na corregedoria em relação ao magistrado. Então, para mim, essas duas coisas convivem tranquilamente. E, às vezes, as pessoas, as coisas são complexas. Né? Para eu poder ter uma boa relação com você, eu não tenho sempre que concordar com você. E eu acredito que a gente, dentro das relações institucionais, também funcione dessa mesma maneira. Então, a gente tem tido sempre, da nossa parte, uma relação de cooperação, de diálogo, buscando a solução. A gente não busca o conflito, a gente busca a solução. E, eventualmente, eu vou até lhe dizer, a maioria das vezes a gente encontrou as soluções. Em muitos casos, nós encontramos as soluções. A gente encontrou no presidente Nilson, estamos encontrando na presidente Cíntia, 2 presidentes do tribunal muito imbuídos em transformar, em melhorar a prestação jurisdicional. Isso é visível. Só que os problemas são problemas históricos. O presidente Nilson não ia conseguir mudar tudo em 2 anos, e a presidente Cíntia, eu acho que ela está com muito gás, mas ela também encontra uma realidade histórica. Então, eu acho que a gente tem tido essa relação boa. Agora, os problemas existem e a gente, de fato, tem alguns temas, como o atendimento da advocacia, que é um problema. Uhum. Aí, vamos lá. Primeiro, dizer que tem muito juiz que atende. Tem juiz, inclusive, que atende, de fato, sem até restrição de horário. Né? Tem outros que organizam os horários. Então, você chega ali, você sabe que aquele juiz no balcão virtual, ele atende segunda, quarta e sexta, e presencialmente quinta e sexta à tarde, enfim. Então, você vai lá, ou agenda virtual, ou vai lá. Então, tem muito juiz também que você consegue ser atendido com essa organização. E tem aqueles que não atendem de forma alguma. Ou que fazem o surpresa. Você não sabe como é que você faz para achar ele. Que é um resultado muito ruim para a advocacia. Porque eu vou na vara. Eu estou falando porque eu passo por isso. Sim. Eu vou na vara, quero despachar com o magistrado. Sim, não tá. Que dia eu encontro? Não sei. Então, às vezes tem lá o papelzinho, o juiz atende a qualquer momento. Mas se eu chego na vara e eu não sei que dia ele está lá, né, e eu não sei o balcão virtual, eu tenho algumas varas que não funcionam o balcão virtual. Né? Tem algumas varas que abre surpresa. Então, tipo, você passa ali a semana inteira entrando, não tem horário disponível, 11 horas da noite, segunda-feira, botam lá os horários. Como é que eu vou estar na internet 11 horas da noite para saber se abriu o horário para o dia seguinte? Então, preciso ter uma clareza. Porque se eu chego na vara, não, o magistrado está aqui presencialmente terça e quinta, ou a doutora pode aqui entrar no link e agendar no balcão virtual, tá pronto. Se for uma medida liminar, eu vou insistir. Se for algo que eu posso esperar, eu vou ali recorrer aquelas vezes. Então, a gente está aí nesse trabalho para a campanha Atender é Lei. A gente tem mapeado os magistrados com os quais a gente tem problema. Uhum. Porque uma das coisas que eu acho que tem de diferença no nosso trabalho específico, né, nesse ano especialmente, é dar nome. No sentido de ir aonde está o problema. Porque tem muito magistrado que não tem problema nenhum. Então, a gente está mapeando os juízes que efetivamente não atendem, ou que atendem, mas de uma maneira que deixa a advocacia sem um mínimo de organização para poder saber que horas consegue despachar com o magistrado. E a gente tem feito as visitas para tentar resolver, e não resolvendo, a gente tem da corregedoria. Tem surtido efeito? Tem surtido efeito. Muitos magistrados, inclusive, com a conversa, têm resolvido. Porque a gente não tem alegria nenhuma, Camila, em ir à corregedoria. Eu não tenho alegria nenhuma em ir à CNJ. Nenhuma. Eu quero resolver. O que a gente quer é a solução. A gente quer, efetivamente, que a advocacia possa ser atendida e, óbvio,
quando o juiz chega para mim e diz assim, não, eu quero aqui, nós vamos marcar 2 dias aqui presencial, estou aqui disponibilizando e tal. Ok. Mas é importante que esse atendimento seja feito. Então, esse é um tema muito caro para a gente. Agora, o advogado ele tem que trazer para a gente. Isso é importante. Porque a gente até está fazendo um trabalho de mapeamento. A gente botou advogados, óbvio, da UAB, do Sistema OAB voluntários, para identificar. Mas pode ser, a gente está fazendo buscativa. Mas pode ser que alguma coisa passe. Uhum. Então, o advogado que está acompanhando a gente, ele também precisa dizer, olha, esse juiz aqui não... Mas, por exemplo, tem um caso, não vamos falar nomes, notório aqui em Salvador, que não atendia advogado de jeito nenhum, tá com... O próprio CNJ instaurou um procedimento. Sim. Então, é o nosso trabalho. A gente tem um outro magistrado que a OAB representou 9 vezes contra ele na corregedoria. Alguns arquivados, mas ele recentemente foi afastado pelo tribunal. Uhum. Então, é um trabalho que a gente vem procurando fazer com seriedade, né? Porque a gente tem que também valorizar os bons magistrados, porque o nosso trabalho não é um trabalho de contraposição, não é nós versus ninguém, é todo mundo junto por uma melhor prestação jurisdicional. Uhum. Agora, eu preciso, para esse resultado da melhor prestação jurisdicional, poder dizer o que também não está funcionando e tentar construir essas soluções. Então, eu acho que a gente tem procurado fazer isso de forma respeitosa, com diálogo, é tanto que muita coisa tem se resolvido e outras não se resolvem pelo diálogo e algumas, tem conseguido, inclusive, resultados, enfim, por outras vias e outros meios que também estão disponíveis para nós. Então, eu vejo isso como algo positivo. Outro ponto dessa relação é sobre a chamada resolução da mordaça, né? Que as limitações das sustentações orais. Queria que você me desenhasse de que forma isso prejudica o exercício da profissão e se, de certa maneira, a consolidação das audiências virtuais também pioraram esse cenário, assim. O que acontece? Primeiro, eu vou lhe colocar aqui uma premissa, tá? Por que o segundo grau pode reformar a decisão de primeiro grau? Qual é o fundamento dessa estrutura? Em tese, por tudo que eu já li e estudei, não é porque o magistrado de segundo grau necessariamente é melhor, superior num sentido intelectual, não é isso. É porque a decisão colegiada ela vai ter essa possibilidade de reformar uma decisão singular. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje nos juizados a gente só tem praticamente decisões monocráticas. A gente não tem realmente esse de duplo grau de jurisdição sendo exercido de forma plena. Por quê? Porque o processo ele é julgado em primeiro grau, ele vai para o segundo grau, para a turma recursal, e o tribunal, né, ali, os juizados, as turmas recursais, criaram um novo conceito de precedente, num primeiro momento. Porque a resolução já mudou, deu uma melhorada a resolução. Mas ainda não está sendo, na sua melhora, sendo cumprida. Então, criou-se uma compreensão de que precedente é a decisão do mês passado e não é. Então, primeiro, precedente sequer é a mesma coisa que jurisprudência. Para eu ter jurisprudência, eu preciso ter um conjunto de decisões no mesmo sentido sobre um tema. Eu tenho que ter muitas, eu não posso ter uma só. E o precedente no novo CPC, ele tem uma forma específica, inclusive, de formação. Então, o que a gente identificou é que nos juizados, os juízes nas turmas recursais, eles vinham negando seguimento aos recursos por decisão monocrática. E sem permitir ao advogado a sustentação oral. Então, eu comecei explicando isso porque a resolução da mordaça envolve todos esses aspectos, né? E aí, o advogado entra com agravo interno. O agravo interno forçaria uma decisão colegiada, pelo menos para apreciar o agravo interno. E o que a gente hoje identifica nas turmas recursais? Esse agravo interno não entra na pauta. Ele não entra na pauta chamada ali no dia, né? Então, não é apregoado o processo, não sai publicado no diário. Existe uma previsão no regimento que ele vai ser julgado na próxima sessão, mas qual é a próxima sessão?
se efetivamente você não tem sequer ciência da decisão. Então, no final das contas, hoje, esse agravo interno ele é julgado por uma nova decisão monocrática. Inclusive, quando você entra no ProJude, o julgamento da decisão do agravo interno só tem um voto do relator. Então, é a decisão singular de primeiro grau, é o juiz da turma recursal negando seguimento ao recurso monocraticamente, e esse mesmo juiz depois julgando o agravo interno monocraticamente, porque a gente não consegue nem saber o voto dos outros, porque não está no sistema, de um processo que sequer é apregoado, o advogado sequer, e aí vem a resolução da mordaça. E junto com o fato de que essa decisão monocrática é a decisão do juiz da semana passada, é a decisão do juiz do mês passado. Então, isso transformou os juizados da Bahia em algo realmente assim que você descrever isso para alguém de fora é alguém que não vive essa realidade. A pessoa fala, não é possível. E quem atua na área do juizado sabe do que eu estou falando, porque vive isso. Todo juiz é assim? Não. Mais uma vez. Daqui a pouco a pessoa faz o recorte. Né? Eu estou dizendo que todo magistrado é assim? Não. No juizado nós temos magistrados excelentes, nós temos magistrados sérios. Mas, de maneira geral, isso hoje é uma realidade nos juizados. E aí fica muito difícil, não é só para o advogado. Fica difícil para a parte, para o cidadão. Porque tem uma turma que vai julgar de um jeito e outra turma que vai... Quer dizer, na verdade, não é nem a turma, né? O julgador ali numa turma e o julgador no outro, completamente diferente e sem de fato, uma jurisprudência. Quando nós entramos no CNJ, tentamos resolver de todas as formas isso, no âmbito do tribunal, não conseguimos. Já tivemos diversas reuniões no tribunal. Entramos com a representação no CNJ. Quando entramos com essa representação, o tribunal mudou a resolução. No que ele muda a resolução, ele passa a trazer essa questão do precedente. O tribunal teve uma iniciativa muito bacana, que foi criar a turma de uniformização de jurisprudência. Aí sim é o precedente. Inclusive, Dr. Pablo Stolzen está à frente desse projeto. E isso já é um avanço muito bacana. Qual o problema? É que os juízes, apesar da mudança da resolução, apesar da criação da turma de uniformização de jurisprudência, tem alguns magistrados das turmas recursais que continuam julgando monocraticamente sem ser com base em precedente. Você acha que esbarra também muito nesse debate que está a nível nacional quanto às decisões monocráticas do Supremo, esse embate que tem Congresso e o STF? Eu sei que é outra perspectiva, mas acredita que se assemelha a essa discussão ou são coisas completamente distintas? Eu acho que são coisas diferentes. Porque, veja que o que no STF se discute é que uma decisão monocrática ela termina tendo um grande impacto e uma grande repercussão, e a depender, demorando, né, para aquela decisão se tornar colegiada. Mas você não vê no Supremo a decisão monocrática não sendo, em algum momento, levada à votação. Né? Então, e os agravos, efetivamente... sendo julgados em decisões monocráticas, entende? Uhum. Então, no final das contas, o problema aqui nas nossas turmas recursais é que o que a gente tem assistido é, de fato, o julgamento sendo totalmente feito por uma única pessoa. O relator ali, ele já monocraticamente nega seguimento ao recurso e o agravo interno, ele também nega seguimento ao agravo interno. E com a advocacia sem direito à sustentação oral. Uhum. Sempre para dizer, excelência, esse caso aqui... Não é isso aqui, não. Essa decisão aqui, ela faz referência a um fato que não é o fato dos autos. Não tem nem essa possibilidade dentro dessa tramitação. Então, isso acontece com muita frequência nos juizados. Isso é uma luta nossa. Eu já fui despachar pessoalmente no CNJ esse processo algumas vezes. Antes da mudança da resolução aqui, eu estive com, na época, né, o relator, junto, inclusive fomos em time. Fomos eu, nosso procurador-geral aqui, Rafael Matos, nosso presidente de prerrogativas, Vitor Gurgel, foi o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. Aí veio a mudança da resolução. Aí, mais recentemente, eu fui despachar pessoalmente lá novamente. Então, assim, é um tema que a gente tem tratado e eu tenho procurado falar. Né? Por quê? Porque tem magistrados que não fazem isso. Então, eu espero também que eles, entre eles lá, percebam que a gente está pedindo que a lei seja cumprida. Que só seja negado seguimento aos recursos quando, de fato, houver precedente. E aí temos a turma agora de uniformização de jurisprudência. Uhum.
né? Que o agravo interno seja incluído na pauta, seja apregoado, para que o advogado possa ir na sessão e levantar uma questão de ordem. Né? Então, a gente só está pedindo o cumprimento da lei. Então, mais um pontinho dessa relação é o PJE, né? Agora tem alvo de crítica tanto de vocês, advogados, servidores, magistrados, enfim. A gente tem uma movimentação da desembargadora Cíntia, a presidente do Tribunal de Justiça aqui da Bahia, no sentido de possivelmente substituir o PJE pelo EPRO, que ela teve recentemente em São Paulo, vendo como é que foi essa implementação lá, um sistema criado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Como é que a senhora avalia, percebe essa possibilidade de mudança do PJE e essas inovações tecnológicas propostas, né, pelo tribunal? Sim, o PJ é um consenso entre todos os atores do sistema de justiça. São os problemas no PJE. Eu falo todos os atores, que vai envolver juiz, servidor, promotor, defensor público, advogado. Então, todo mundo que lida com o PJE, né, no TJ Bahia, vive o que é o sistema travar, fica fora do ar, e você fica desesperado, cadê? Não saiu a certidão ainda de que está fora do ar, e o prazo. Então, por outro lado, o juiz, o servidor querendo trabalhar, o sistema lento, enfim. Então, a gente tem problemas no PJE, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que a gente pensar em mudança, eu acho que tem que ser pensado com cautela. Né? O tribunal tem ouvido aí as matérias, o tribunal não ouviu ainda a OAB, e internamente a nossa ideia é ouvir a advocacia, porque é importante que a gente possa ouvir a própria classe a respeito disso. Mas o que eu chamo aqui a atenção é que toda mudança também tem desgastes. E o PJE ele é um sistema que funciona bem em outros tribunais. Por exemplo, Justiça do Trabalho, Bahia, TRT Quinta Região. Nós não temos o mesmo volume de queixas em relação ao PJE TJ, a gente não tem o mesmo volume. Em relação ao PJE TRT, a gente não tem muitas reclamações. Então, eu acho que vale a pena. Né? Eu vi o relatório da inspeção extraordinária do CNJ, no qual ele fala, né, sobre alguns aspectos do PJE que estariam tornando ele mais lento na Bahia. Uhum. Uma falta de atualização, alguns sistemas acessórios que estavam rodando junto com o sistema. Então, dentro desse aspecto, será que isso não melhoraria o PJE, que é um sistema ao qual as pessoas também já estão, em alguma medida, familiarizadas? Pela minha experiência, migrar qualquer sistema traz transtorno, traz dor de cabeça. Né? Mas eu acho que o mais importante é que o tribunal está atento aos problemas que a gente tem, de fato, hoje no PJE. Se mudar é a melhor solução, a gente vai aí... Tem que ter um tempo, né, para poder fazer essa avaliação.